Sejam muito bem-vindos ao Se Liga Feira. Calma, eu sei que vocês estão acostumados com outro rostinho por aqui, mas Denise seguiu em outros projetos e a gente está felicíssimo de saber que ela vai representar Feira de Santana e Santo Antônio de Jesus no musical Gal. Eu tô ansiosíssima para ver o resultado desse projeto e eu sei que eu tô deixando você aí com gostinho também. Hoje, o nosso papo é sobre saúde mental e eu estou aqui com uma entrevistada maravilhosa, é Vitória Soledade, e ela vai conversar um pouquinho com a gente. Seja bem-vinda, Vitória. Olá, muito obrigada. Estou muito feliz pelo convite, né? Falar de algo aí que eu trabalho já tem um tempinho, então aceitei aí de cara e estou muito feliz. Para começar, a gente vai começar sabendo aqui o que foi que te motivou, né, a escolher a psicologia. Eu tendo a dizer que, de alguma forma, foi a psicologia que me escolheu, né? Acho que todo mundo passa e enfrenta algum momento difícil na vida. Comigo não foi diferente, né? Tive um período aí na adolescência em que necessitei, né, da ajuda psicológica. E eu diria que aquela profissional que me ajudou mudou a minha vida, né? Eu diria que ela fez com que eu enxergasse a vida de uma forma totalmente diferente, eu voltasse a me reencontrar, a me reconhecer, né? Voltar a entender quais eram as minhas necessidades, o que eu precisava ter como foco e deixar algumas coisas de lado. Então eu falei assim, eu vou querer fazer isso também por outras pessoas, né? Então acho que de alguma maneira foi a própria psicologia que acabou me escolhendo. Sim. Eu acho que todo mundo precisa, né? Passar por esse processo, fazer terapia. Eu costumo dizer isso, não sei se eu tô muito certa. Mas a gente também tá num momento em que a gente tem uma preocupação muito grande com a saúde mental. Você acha que as pessoas estão debatendo mais sobre isso, estão buscando ajuda? Ah, com certeza. Eu diria que anteriormente, acho que até aí antes mesmo do período pandêmico, né? Sim. A saúde mental ainda era vista como algo assim, quem busca é fraco, né? Ou então vinha muito no período da loucura, né? Uhum. Então, ver as pessoas se movimentando, falando mais sobre a questão emocional, né? A importância da questão emocional. Sim. É incrível. Início do ano, a gente inicia já com uma campanha, né? O Janeiro Branco, que é exatamente voltado para isso, para a gente ter esse olhar maior para a saúde mental, já iniciar o ano desse jeito, né? Então, eu acho algo extremamente positivo, né? As pessoas estarem olhando, enxergando isso, porque se a gente tá com a mente boa, automaticamente a nossa vida fica melhor, né? Uhum. Quando a gente tá numa desordem emocional, automaticamente a nossa vida desencaminha completa, né? Sim. Você acha que as pessoas estão buscando mais ajuda? Sim. Eu diria até no quesito homens, né? Uhum. A gente encontrava anos atrás uma busca muito maior pelas mulheres, sim, né? E hoje a gente consegue ver homens entendendo também a importância. Eu acho que até a parte do machismo, né? Homem não chora, sim, né? Homem tem que ser forte. Então tinha também esse tabu vinculado aos homens, né? De não vou olhar para isso é frescura, e a gente vê uma procura também por parte, né, dos homens. Então, acho assim, eu vejo essa mudança acontecendo também. É uma evolução muito grande. É uma evolução, grande, com certeza. A gente fala muito, a gente conversou até sobre as redes sociais, né? E o fato disso ser um ponto positivo e um ponto negativo. Eu acho que a gente debate muito sobre isso nas redes sociais, então a gente tem isso aí como ponto positivo. Sim. Mas as redes sociais também trazem outras demandas. Isso é só uma das coisas do que eu vou puxar agora pra você, né? A gente sabe também que a ansiedade é um dos grandes motivadores pela busca, né, da terapia. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. A gente tem até um dado, né, da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, em que fala que o Brasil é o país que tem o maior índice de transtornos de ansiedade. Então, a gente já vê aí, nosso país é totalmente adoecido, né, emocionalmente falando. Então, a ansiedade, eu acho que hoje, principalmente nessa geração que a gente está vivenciando, né, exige uma produtividade muito grande das pessoas, é como um sucesso, né, eu preciso dar certo e não dá espaço para o erro. Não posso falhar, né, não pode existir falhas, e principalmente a rede social, que faz com que as pessoas
né, se a gente olhar para a vida de um blogueiro, né, e para a vida de uma pessoa que está ali dentro de uma empresa, né, que ganha ali seu salário mínimo, nossa, é uma diferença muito grande, né? Então, eu tenho pacientes que falam comigo exatamente isso, né? Nossa, eu tenho meus 50 anos, tô aqui na empresa, me acabo de trabalhar e quando eu entro na rede social eu vejo um adolescente de 18, 19 anos com uma mansão enorme, com um carro luxuoso. Então essa comparação é gritante, né? Então, poxa, vamos imaginar o quanto que isso psicologicamente para um indivíduo que faz nessa comparação é terrível, São né? realidades completamente diferentes que a gente vê mesmo, né, nas redes sociais. E a gente fica ali se questionando, né? E a gente, meu momento. Exato. Então, é realmente muito difícil. Principalmente também as crianças, né? Que eu acho que cada vez mais a gente tá vendo as crianças usando as redes sociais. Sim. E as crianças, elas precisam ainda, né? Ali do responsável tá acompanhando e tudo mais. Então, é muito difícil controlar isso hoje em dia, né? E acho que é um cuidado muito grande, né? Precisa ter um acompanhamento ali próximo, porque é isso, é uma vida que se a gente olhar, ela deslumbra, né? Sim. É maravilhosa, né? Todo mundo quer estabilidade financeira, então imagine uma criança que ainda não tem a maturação suficiente, né? Acompanhar isso de alguma maneira, tem que ter uma orientação, tem que ter um acompanhamento. Aí a gente fala também sobre a questão, né, emocional. É difícil, às vezes, para as pessoas identificarem suas emoções, né? Eu percebi também para mim, pessoalmente, que ao longo da minha vida eu fui desenvolvendo essa característica e que a terapia, ela me ajudou muito. Então, esse processo de identificação, né, ele pode ajudar de que forma a gente, né, o cuidado pessoal? Olha, eu tendo a dizer que quando a gente não consegue reconhecer a emoção, ela vai aparecer de alguma forma, né? Seja no corpo ou como sintoma, Sim. né? Eu vou perder o sono, eu vou comer em excesso, eu vou ter... eu não vou querer comer, né? Então, esse sintoma ele vai aparecer de alguma maneira. Quando a gente vai para o processo da terapia, que é exatamente esse quesito de você conseguir reconhecer as emoções, conseguir nomeá-las, porque às vezes é engraçado que tem gente que nunca fez terapia, começa pela primeira vez, fala comigo, aí do nada eu senti um aperto no coração, uma agonia, e ela não consegue nomear essa emoção, né? Sim. E quando começa a fazer o processo de terapia, ela entende, né, eu tava com medo, eu tava ansiosa, então acaba que o entendimento da emoção facilita, porque sai de simplesmente eu estar vivenciando isso no corpo, ou tá tendo um sintoma que eu não entendo o que tá acontecendo pra, agora eu sei o que tá acontecendo comigo e eu consigo ter um espaço para entender isso, trabalhar de alguma forma e até conviver com isso, porque, por exemplo, ansiedade todo mundo vai sentir, né? Eu consigo conviver isso de uma forma mais tranquila e que não vai influenciar assim de forma negativa na minha vida. A gente percebe, né, o que realmente a gente está sentindo e assim fica mais fácil da gente lidar com aquilo. E quais são, assim, os atendimentos mais comuns, né, as procuras, o que rola mais ali, né, no seu consultório? Como a gente tá falando, ansiedade, né, aparece muito, depressão, né, é um dado também que o OMS traz, o Brasil também fica em 5º lugar aí, né, mundialmente. Então, depressão aparece muito como demanda, ansiedade aparece muito com demanda e relacionamentos. Não adianta, não tem como, né? Pessoas que repetem padrões familiares, né? Então se envolvem em relacionamentos abusivos. Relacionamento, acho que se parar pra brincar aí, ela tá pau a pau aí com ansiedade. Eu tava quase falando junto com você, porque eu tinha certeza que esse era o tópico, certeza absoluta. Não tem como. Acho que todo mundo quer ser amado, né? Então, a busca do amor romântico é algo assim que todo mundo vai atrás, né? Só que tem vezes que tem pessoas que enfatizam demais, né? Como se fosse a coisa mais importante. E às vezes pode se colocar em situações ruins, desconfortáveis. E esquecer muito de si, né? Não olha pra si mesmo, não entende também o que é importante pra mim. O que são os meus limites, porque se eu não entendo os meus limites, eu não posso impor para alguém, né? Sim, com certeza. Então, eu acho que relacionamento vai ser uma demanda que eternamente vai vir.
E é uma coisa também que gera as outras duas coisas que você falou, né? Sim. Muitas sim, vezes o próprio relacionamento gera ansiedade, gera Sim. depressão, é o pontinho ali com certeza. inicial, né? Fica interligado de alguma maneira, né? Sim. Eu vejo muita paciente, assim, relacionamento abusivo, né? Em que antes as amigas descreviam ela como uma pessoa super feliz e ela se torna alguém super recatada, né? Fechada. Então, e aí automaticamente eu não quero fazer nada para que aquela pessoa não reclame, eu não quero fazer nada para que não exista briga, e aí eu vou ficando cada vez mais exclusa. E aí abre portas para uma tristeza mais intensa, o que a gente fala muito da depressão, né? Que é o perder o prazer das coisas que antes me traziam muita felicidade. Então, relacionamento, com certeza, ele tá aí inteiramente ligado, né? Com essas demandas, como ansiedade, depressão e outras coisas também. Sim. A gente tá falando de uma pauta que é muito comum, assim, né? No nosso dia a dia. E aí eu queria saber agora, assim, as reflexões, né? Como é que a gente pode refletir no nosso dia a dia sobre o cuidado com a saúde mental? De que forma isso pode ser mais comum, assim, pra gente refletir, perceber, né? Dialogar. Fala aí pra gente. Olha, como eu tava falando, né, a gente vem de uma geração da produtividade ser algo que a gente fica exigindo muito, né? Eu falo as empresas, né? Sim. Exige muito. Então, eu tendo a dizer que tá o tempo inteiro ali trabalhando no... como é que falo? Como se estivesse sempre no barulho, né? Uhum. Eu sempre tô correndo, sempre tô atrás de que as coisas derem certo ou resolvam, então eu tô sempre ali na correria. E quando a gente tá nessa correria, a gente acaba não parando pra se escutar, né? Eu não consigo ter um tempo ali de silêncio pra pensar, pra internalizar. Então, eu digo que acho que algo que poderia fazer muita diferença, e a terapia vem nesse sentido, é você conseguir ouvir a si mesmo, né? Parar dessa correria inteira, dar um tempinho ali, deixa eu parar, deixa eu refletir sobre mim, né? Acho que a gente também tem uma questão de muito se preocupar com o outro, né? Nossa, minha amiga tá mal, nossa, o meu namorado tá mal, né? E eu esqueço muitas vezes de olhar e como eu também estou, como é que esse dia foi pra mim também, né? Então, acho que voltar pra si, tirar um pouquinho dessa agonia, desse barulho, desse dia a dia que muitas vezes exige que fique aí produzindo e esteja no maior, né, produtividade, você começa a dar espaço para reflexões e entender o que pode estar acontecendo, o que pode estar me deixando mal. Então, acho que é o ato mesmo de se silenciar, tirar um tempo para si, né, olhar para você mesmo, que aí eu acho que vai começar por aí caminhar melhor. Eu vou levar essa dica pra mim. Quando a pessoa ela começa a se sentir, né, que precisa de uma psicóloga, de uma terapia, quais são os encaminhamentos? Qual é o primeiro passo? Tá, eu tendo a dizer que a primeira coisa importante é a pessoa entender o que tá acontecendo e dar valor a esse sofrimento, né? Porque tem muita gente, assim, que desvalida o que tá sentindo. Então, não, ninguém vai me ajudar, não tem como alguém me ajudar, né? Ninguém vai mudar esse problema. Então, eu tendo a dizer que exatamente esse é o primeiro passo, né? Entender que o que está acontecendo é importante, né? Eu preciso olhar para essa dor, para esse sofrimento. Eu não posso passar por ele sozinho. Não é um sinal de fraqueza eu buscar ajuda, muito pelo contrário. É uma ação de coragem, né? Eu entender, identificar que eu preciso de ajuda. Então, eu falo que o primeiro passo é esse. O segundo, né, é ir em busca de um profissional, né, de saúde que possa ajudar de alguma maneira. E aí eu vou falar especialmente sobre a minha área, né, a psicologia. A gente atende o indivíduo sem julgamento, né? Então não existe o certo e errado ali dentro do processo terapêutico. Então é um ambiente em que você pode dividir as suas questões, as suas dores e ter um auxílio ali junto, né? Porque é um trabalho em conjunto, Sim. né? Que eu posso também ali ter alguém do meu lado para me ajudar a passar e enfrentar por esse processo. Acho que realmente é você identificar que aquilo é importante, que eu preciso olhar para aquilo, né? E eu preciso ir em busca de ajuda. Eu acho que é muito difícil, né? Para as pessoas. Eu acho que o primeiro passo, né?
é o mais difícil. Eu falo também por mim, né? Eu tive esse processo, eu tentei buscar terapia em alguns momentos e alguma coisa ali segura a gente não consegue ir de primeira. Mas realmente é uma evolução quando a gente consegue, né, estar ali, né, sendo acompanhado. E quando a gente também vai entendendo que o mais importante é ser sincero, né? E eu sinto isso, assim, de uma forma tão boa. Todas as vezes que eu sento, assim, pra poder ir conversar com a minha psicóloga. E eu penso, nossa, eu posso falar tudo que eu quiser aqui. E eu acho que isso me ajuda também. É muito difícil pra gente falar em voz alta algumas coisas, né? Com certeza. Então, quando a gente consegue colocar isso pra fora, nossa, é um alívio muito grande. Ser você mesmo 100%, sabe? Sem nenhum crivo. Sim. É muito bom. Eu falo muito com os meus pacientes, até quem começa a iniciar o processo de terapia comigo, né? Eu falo, olha, não adianta você mentir porque você não tá mentindo pra mim. Você tá mentindo pra você mesmo, né? Você tá disponibilizando de tempo, de dinheiro, né? Então, seja sincero com você mesmo, né? E querendo ou não, o processo terapêutico ele não é fácil, né? A gente identificar os nossos defeitos e muitas vezes até entender que às vezes a culpa não é 100% do outro. Eu tenho responsabilidade. Eu vou usar até uma frase, né? Que qual é a sua responsabilidade na desordem que você vive? Sim. Então, eu também entender que nem sempre é só a culpa do outro, que eu tenho a minha parcela, que o outro só vai comigo até onde eu permito, né? Então, acaba não sendo um processo fácil, né? Mas é um processo que traz muita ajuda e evolução, né? Para algumas pessoas, né, é mais fácil colocar a culpa, né, a responsabilidade no outro. Mas para outras, a responsabilidade sempre vem mais, né, para si mesmo do que pro outro. E aí tem que tomar cuidado nessas intensidades, né? Então, ou eu colocar demais no outro e tirar 100% a minha responsabilidade, ou o tempo inteiro achar que a culpa é só minha, né? Que é a única responsável. E aí isso pode vir também com intensidade muito ruim e não ser benéfico. Então, tomar muito cuidado. Eu falo nem 8 nem 80, né? A gente tem que ter um meio termo pra tudo. Sim. Então, tomar cuidado com os extremos. Então, já vou te chamar de Vi, a gente já tá íntima, Sim. né? A gente vai fazer agora um quadro que se chama Se Liga na Missão. E a gente vai falar sobre mitos e verdades da psicologia. Então, eu vou te falar o que é e você vai me dizer se é mito ou se é verdade. Tá. Simplesinho, né? Então, vamos lá? Mito ou verdade? A terapia é indicada apenas para quem está passando por um sofrimento muito intenso. Mito, né? O processo terapêutico é de autoconhecimento também. Não necessariamente só se eu estou enfrentando uma situação muito gritante, urgente. Obviamente que é alarmante quando tá numa situação dessa, então vem a necessidade, mas não, né? O processo de autoconhecimento, ele independe de ter a doença ou não, né? Sim. Que a gente fala assim, saúde mental é saúde, a doença é a falta dela, né? É isso aí. A gente demora de entender isso também, né? Eu acho que de modo geral, a gente tem o costume de, quando a gente tá ali na pior mesmo, é que a gente vai procurar um especialista, né? Sim. Eu tenho muitas pacientes que chegam assim pra mim e falam, olha, eu não tenho nada muito ruim, mas eu quero me conhecer, né? Então tô vindo pra terapia exatamente pra me conhecer. Tá, mito ou verdade? Cuidar da saúde mental é tão importante quanto da saúde física? Ah, com certeza, né? Mente e corpo, eles andam um ao outro, né? Juntinho. Então, a gente tá na geração saúde, então a geração saúde, ela tem que vir como um todo, né? Não só física, mas também a da mente. É isso. Vi, muito obrigada por participar hoje aqui, né? Desse podcast, de conversar aqui com a gente. Eu tenho certeza que quem tá assistindo vai ser muito ajudado, né? Pelo que você trouxe. E é isso, muito obrigada, foi um prazer. Eu que agradeço, eu fiquei muito feliz, né? Admito que eu fiquei um pouco aí com medo, com receio, né? Ansiosa, porque psicólogo também é uma pessoa, também tem essas emoções, né? Sim. Mas foi muito tranquilo, você me deixou aí muito confortável, então fico feliz e espero ter ajudado de alguma forma. Com certeza, a gente se vê por aí. Beleza.